Parece que o mundo está em alerta, isso porque diversos objetos não identificados e até mesmo seres estranhos estão aparecendo em vários lugares. E um fenômeno desses vem atacando os índios da tribo Iquito na comunidade de San Antônio, na Amazônia peruana, e eles compartilharam relatos inquietantes de confrontos e até mesmo de ataques. São extraterrestres, estes senhores, são vestidos com blindados. Senhor, eu le valeu 2 vezes e não caem, em vez de que caem, se elevam e se desaparecem, senhores. Mas o que está acontecendo? De onde vieram esses seres? Por que estão atacando as pessoas? Como eles são? O que são? E o que as autoridades estão fazendo a respeito disso? No vídeo de hoje, vamos falar sobre os Pelacara da Amazônia peruana. Eu sou Henrique Brasil e você está no canal Futuro Enigma. Um relato recente sobre avistamento de seres estranhos, possivelmente alienígenas, vem acontecendo em algumas tribos da Amazônia. Mas antes de falar sobre esses relatos recentes, quero fazer uma ligação entre os casos da Operação Prato que aconteceu aqui no Brasil nos anos 70. E as histórias e os depoimentos parecem bem semelhantes. Em 5 de dezembro de 1977, o capitão da aeronáutica William G. de Holanda Lima realizou um dos avistamentos mais impactantes da história ufológica brasileira. Um gigantesco OVNI com 100 metros de comprimento que ele, junto com o sargento João Flávio Costa, viram sobrevoando o rio Guajará, no Pará. Mas, ao relatar o caso ao seu comandante, sua empolgação foi abafada por uma ordem surpreendente: a suspensão imediata das investigações. Apesar de mais de 500 fotos capturadas e mais de 16 horas de filmagens coletadas, atestando a veracidade de tudo o que vinha acontecendo naquela região. O tempo passou e em 1997, 20 anos depois, o próprio capitão Holanda forneceu informações sobre o caso para a revista UFO. Mas 2 meses depois dessa entrevista, ele foi encontrado sem vida em circunstâncias muito misteriosas. Em suas declarações à entrevista da UFO, o capitão Holanda surpreendeu muitas pessoas ao afirmar a existência de OVNIs que estariam atacando as pessoas em regiões isoladas do Pará. Essa operação ficou marcada pelos fenômenos que os ribeirinhos apelidaram de chupa-chupa ou luz vampira, porque bolas de luz atacavam as pessoas com raios de uma luz branca, retiravam seu sangue e deixavam severas queimaduras. Antes mesmo do capitão Holanda entrar nessa investigação, centenas de pessoas do norte do Brasil relataram o aparecimento de luzes misteriosas na região que estavam atacando as pessoas, principalmente à noite. Os primeiros relatos surgiram no Maranhão, mas logo moradores do Pará e de áreas ribeirinhas da Amazônia também começaram a relatar casos semelhantes. De acordo com a psiquiatra e diretora da unidade de saúde de Colares, na época, os pacientes que chegavam ao hospital apresentavam marcas de queimaduras pelo corpo e com 3 furinhos, como se fossem de agulhas, na região do peito. Por causa dos ataques, eles tinham sintomas como anemia, tontura, febre e queimaduras de 1º grau. Em alguns depoimentos, as pessoas relataram ter sido atacadas por luzes brancas que desciam do céu e, de alguma forma, coletavam seu sangue. A maioria da comunidade apavorada, é claro, se uniu para tentar afastar aquilo. Durante a noite ficavam de vigília para evitar os ataques, acendiam fogueiras, batiam latas, soltavam até mesmo fogos de artifício. Outros rezavam e os mais corajosos empunhavam suas espingardas para enfrentar aquele fenômeno diabólico. Muitas pessoas abandonaram as localidades. Em Colares, por exemplo, um dos primeiros a fugir dali, acredite, foi o delegado. Todos os dias saíam ônibus com pessoas fugindo daquela região, apavoradas com o que vinha acontecendo. Os ataques provocaram até mesmo o desabastecimento de peixe da cidade, porque ninguém mais queria ir pescar, pois alguns pescadores haviam morrido em um desses ataques à noite. Diante do desespero da população, o prefeito pediu ajuda às Forças Armadas e então o capitão Holanda foi o designado para ser o responsável por essa operação, que logo mais se chamou de Operação Prato. Mas se você quer conhecer mais sobre esse caso, vou te indicar a nova série documental da Netflix chamada Investigação Alienígena, no episódio 2, onde o repórter George Knapp viaja até o município de Colares, no Pará, e entrevista moradores que foram atacados por esses fenômenos. Os relatos são realmente impressionantes e vale a pena você conferir.
Agora, continuando, recentemente no início de agosto do ano passado, 2023, alguns moradores da comunidade de San Antônio, na Amazônia peruana, começaram a notar algo fora do comum. Luzes estranhas cruzavam o céu em movimentos que desafiavam qualquer explicação lógica. Não tinha como ser avião, helicóptero, drone, qualquer coisa que a gente conhece. Pouco tempo depois, surgiram relatos de figuras altas e brilhantes que apareciam flutuando, invadindo casas e perseguindo pessoas naquela região. Uma das vítimas foi uma jovem da comunidade que foi atacada por um desses seres numa noite. Ela o descreveu como sendo um humanoide com cerca de 2 metros de altura, olhos desproporcionalmente grandes e uma pele prateada que refletia a luz da lua. Ela disse que ele queria levá-la, mas ela conseguiu se desvencilhar e correr pedindo socorro. Ela teve alguns arranhões e marcas no pescoço e pelo corpo, que deixou todo mundo ainda mais apavorado. Algo realmente assustador estava acontecendo ali. Jairo Dávila, líder da comunidade indígena, falou à imprensa sobre esse incidente, contando como a adolescente conseguiu escapar do ataque. Os moradores chamam esses seres de Los Pelacaras, porque houve casos de pessoas que foram encontradas sem o rosto, tiveram a pele do rosto cirurgicamente arrancada. Realmente um quadro de filme de terror. Parece que esses seres caçam e arrancam o rosto das pessoas. Uma prática que na cultura local está associada a rituais de magia negra ou histórias de espíritos malignos. Os céticos logo lançaram dúvidas: eram realmente seres alienígenas ou criminosos disfarçados aproveitando o isolamento da comunidade para espalhar terror e dominar aquele território? E as histórias foram aumentando, foram se multiplicando. Alguns diziam que esses seres brilhantes tinham olhos que paralisavam suas vítimas, enquanto outros relatavam vozes metálicas e sons estranhos que antecediam os ataques. Uma senhora de mais idade contou que viu um desses seres pairando a 1 metro do chão, mais ou menos, antes de desaparecer num feixe de luz. O medo, então, tomou conta daquela comunidade, porque eles não tinham acesso imediato e rápido às autoridades ou recursos tecnológicos também. Então, eles se uniram, armados com espingardas e facões, para proteger suas famílias, como fizeram as pessoas lá em Colares, no Pará. Faziam vigílias na tribo enquanto grupos de homens patrulhavam a selva, atentos a qualquer movimento suspeito. Em uma dessas vigílias, um grupo afirmou ter disparado contra um desses seres. Ele caiu no chão, mas em vez de um corpo, deixou apenas um brilho estranho ali e desapareceu. E isso, claro, reforçou ainda mais as crenças de que eles não estavam lidando com humanos, mas com algo muito além da nossa compreensão. De acordo com relatos da maioria dos moradores, as entidades alienígenas eram descritas como seres altos com cabeças grandes e olhos amarelados. O próprio cacique da tribo Iquito narrou o encontro, descrevendo que o rosto era quase invisível e sugerindo que a entidade estava flutuando a uma altura de aproximadamente 1 metro. Ele parecia ter algum tipo de equipamento nos pés que o fazia flutuar e voar com muita agilidade. Ele diz também que eles vestiam preto e eram imunes aos disparos das espingardas e, quando eram encurralados, desapareciam, simplesmente sumiam. Claro que com a repercussão desses ataques, a notícia chegou à imprensa peruana e também à imprensa internacional. Jornalistas, ufólogos e até mesmo militares foram para a região para investigar o que estava acontecendo. A Polícia Nacional do Peru sugeriu que os Pelacaras poderiam ser mineradores ilegais de ouro, usando drones ou tecnologias para intimidar os moradores e afastá-los de áreas ricas em recursos naturais. Mas essa explicação era ridícula e foi rejeitada por todos. Os indígenas insistiam que o comportamento e a aparência dos intrusos não tinham nada de humano. Os vídeos postados na internet logo viralizaram e entusiastas rapidamente conectaram o caso dos Pelacaras a outros fenômenos que estão acontecendo pelo mundo, como as aparições de OVNIs e seres relatadas em diversos lugares.
Alguns diziam que as selvas do Peru agora haviam se tornado o novo epicentro de contato alienígena, devido à sua rica história de mistérios arqueológicos, como as linhas de Nazca e Machu Picchu. Em uma entrevista, o chefe Dávila, da tribo Iquitos, disse o seguinte: esses seres são alienígenas, não são daqui. Eles parecem blindados e se movem como se fossem o Duende Verde do filme do Homem-Aranha. Eu acertei 2 tiros e ele não caiu, mas subiu e desapareceu. Estamos assustados com o que está acontecendo aqui na nossa tribo. Precisamos de ajuda. Son extraterrestres estos señores, son vestidos con blindados, son tipo del hombre verde que persigue al hombre araña, igualitos, son señores. Yo les baleó 2 veces y no caen, en vez de que caen se elevan y se desaparecen, señores. Pero estamos atemorizados por lo que está pasando en nuestra comunidad. Queremos su presencia de las autoridades competentes en este momento aqui em nossa comunidade. As declarações gravadas em vídeo correram o mundo e também foram reproduzidas pelo Daily Mail. O chefe complementou e disse: a cor deles é prata, seus sapatos são redondos e com isso eles voam. Eles flutuam 1 metro de altura e têm uma luz vermelha no calcanhar. Sua cabeça é alongada, usam máscara e seus olhos são meio amarelados. Com isso, eles te enxergam muito bem, te atacam e vão embora. Eles são especialistas na camuflagem e também na fuga. Dávila afirmou também que os seres pareciam ser invulneráveis. E com tudo isso, expressando sua necessidade urgente de socorro, a comunidade solicitou intervenção militar imediata por parte do governo peruano. As autoridades de segurança aumentaram as patrulhas nessa região e até o momento não foi divulgado se as autoridades encontraram evidências que corroborem com os relatos dos moradores ou se de fato enviaram forças militares por um período prolongado para garantir a proteção da tribo contra tudo isso que estava acontecendo. Parece que agentes da Polícia Nacional Peruana e da Marinha foram mobilizados também para investigar os incidentes perturbadores nessa região. Entre os investigadores, as hipóteses para explicar o fenômeno vão desde atividades criminosas até estratégias de garimpeiros ilegais para assustar a população usando jetpacks e drones disfarçados. Eles sugerem que narcotraficantes, traficantes de terras e de órgãos ou mesmo traficantes de pessoas possam estar por trás desses ataques. Outra teoria em análise é a especulação de que os seres estranhos relatados podem ser, na verdade, drones cobertos com tecidos e máscaras, possivelmente utilizados por garimpeiros ilegais com o intuito de afugentar a população local. Faça-me o favor, né? Eu faço aqui a narrativa do que aconteceu, mas acho tudo isso, sinceramente, uma grande cretinice. Será que eles pensam que vão esconder isso até quando? Sinceramente, chega a indignar a gente as respostas e as desculpas utilizadas pelas autoridades para tentar mascarar e esconder o que está acontecendo, não só no Peru, mas em vários lugares do mundo, que já estão acontecendo por tudo, em muitas regiões, com o mesmo modo de agir, tudo muito semelhante. Mas a questão é que esses relatos são semelhantes também aos relatos da Operação Prato que aconteceu aqui no Brasil, e o capitão que havia revelado os detalhes foi encontrado sem vida numa cena no mínimo curiosa. Inclusive o vídeo anterior a esse que eu estou apresentando agora sobre a Operação Prato e sobre tudo que aconteceu, tem o link aqui embaixo, tá? Tem o link aqui embaixo, basta você clicar ou no card aqui em cima. Bom, o que eu posso dizer para vocês, baseado em tudo que eu já analisei, pesquisei e acompanhei, é o seguinte: eles estão aí há muito tempo, mas parece que agora resolveram dar o ar da graça. Aumentou exponencialmente o registro de fenômenos, mas isso pode ser também devido à facilidade que temos hoje em dia de fotografar, de filmar sempre com o celular na mão, né? E aí podemos registrar mais eventos. OVNIs são vistos desde que mundo é mundo, e na antiguidade, em tempos ancestrais, parece que até mesmo eles estiveram por aqui convivendo conosco e inclusive auxiliando na evolução humana. Mas o que me chama mais a atenção é que parece que não são os mesmos seres, os avistamentos são centenas toda semana e as narrativas têm sido muito variadas. E agora, somando isso ao desaparecimento e ataque de muitas pessoas, coisas que ainda estão sendo acobertadas. Imagine quanta coisa deve estar acontecendo nas regiões mais isoladas da Terra que nem ficamos sabendo. Esse é o assunto do momento, e agora colocaram os Estados Unidos como ponto central de tudo isso. Enquanto o Congresso americano não disser que isto tudo é real,
Nada então está acontecendo. Mesmo tendo milhões de registros em vídeo e fotos distribuídas pelos 4 cantos do mundo, viralizadas nas redes, nada está acontecendo. É tudo fake. Olha, no fundo a gente sabe que isso tudo é um jogo de poder, né? Os governos não querem parecer incompetentes, incapazes e frágeis aos olhos da população, mas na verdade eles nem sabem como proceder, não têm como nos proteger e na maioria das vezes nem sabem o que é e de onde vêm essas coisas, que atualmente parecem estar no fundo do mar, nas florestas, na Antártica, dentro da Terra e até mesmo dentro da Lua. E isso sem se falar na imensidão do universo. E tem pessoas que ainda citam portais dimensionais e outras possibilidades do espaço-tempo que vêm sendo cogitadas por aí também. É tudo muito complexo, nossa mente não tem condições de assimilar tanta informação e digerir tudo isso de imediato. E com essa nova onda de imbecilização das novas gerações, não é? Estaremos cada vez mais frágeis e vulneráveis e por isso, para evitar histeria e inúmeros problemas na sociedade, buscam manipular a grande massa com desculpas cretinas e colocações idiotas. E as pessoas, mesmo no fundo sabendo de tudo isso, aceitam porque é mais cômodo assim. Não podemos fazer nada mesmo, não é? E de fato podemos viver 100 anos e nada vai acontecer. Ou não. Não sabemos em que ponto da escala universal nos encontramos hoje em dia, mas de uma coisa tenha certeza. Existem seres muito mais evoluídos do que nós e que nos acompanham há muito tempo, há milhares de anos. Tudo de bom para você, um forte abraço, obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Deixa a tua opinião aqui nos comentários e até o nosso próximo vídeo.